Olá pessoal, bom dia, tudo bem com vocês? Bom, o vídeo de hoje eu vou estar mostrando aí pra vocês a retirada de todas as buchas, tá? Da casa, da frente. Vou estar mostrando o preenchimento, eu vou estar usando o rejunte. Nesse mesmo vídeo eu vou estar mostrando o preparo do rejunte, a forma que eu preparo no caso, que eu aplico. Espero que vocês entendam. E nesse vídeo aí estamos tirando todas as buchinhas. Lá no quarto eu havia tirado tudo já. E meu esposo tá tirando as buchas da cozinha. É fácil de atirar, a gente tirou com alicate de bico, tá? E foi puxando aí e saiu com facilidade, tá, gente? Alguns acabaram ficando porque estavam bem presos na parede e tava afundado também. Então a gente não conseguiu tirar todos, mas a maioria a gente deu certo de tirar. O certo tá usando massa corrida, mas a gente não tinha e não compensava comprar massa corrida só para passar nesses buraquinhos. E como tínhamos bastante pacote de rejunte em casa, então reutilizamos eles mesmos, tá? Então é isso, gente. Fiquem com o vídeo, acompanhem tudo. I got a piece of my heart that's covered in gold. You know I'm one of a kind, we're so effing dope. No matter where we go, I know we're gonna make it. No matter where we go, I know we're not alone. A gente vai estar usando um rejunte cerâmica, porque a gente tá sem massa corrida, mas serve mesmo assim, pra gente tapar nos buraquinhos da parede, tá? Então, vou colocar uma parte de água e mais ou menos 2 partes de rejunte. Aí, vai mexendo até formar uma massinha. Aí, vai mexendo pra não ficar muito líquida nem muito firme. Ó, tá bem líquida. Aí, eu tenho que colocar um pouco mais. Essa aqui é a branca? Uhum. Não parece branco, não. Um pouquinho acinzentado. Ó, tá ficando bem firme já. Tem que mexer pra ficar bem homogênea. Também não compensa comprar massa corrida porque é só pra tapar uns buraquinhos. A gente já tinha de fácil acesso aqui em casa. Assim, tá bom? Aí, quando chegar nesse ponto, a gente vai dosando, tá? Colocando bem de pouquinho pra não ficar muito firme, senão vai ter que colocar mais água e é perigoso perder a mão. Aí acaba perdendo aqui a massa. Ó. Precisa de uma bancada. Quando chegar nesse ponto assim, mais ou menos, já tá bom, tá? Só mexe bem pra ficar homogêneo. Tem umas partes, ó, que tá bem líquida, tem umas partes que tá bem firme. Então tem que ficar bem homogêneo isso daqui. E eu acho que é a minha primeira vez preparando rejunte, gente. É. Assim é o ponto, tá? Ó. Ela tá bem firminha, que eu vou passar na parede, ela não vai escorrer, tá? Ela vai fixar. Então, esse é o ponto. Eu vou mostrar pra vocês eu aplicando, como que se aplica. Eu vou mostrar aplicando. Eu peguei essa espátula de cozinha mesmo, chamada pão duro, tá? Mas se vocês tiverem uma colherzinha de sobremesa, também ajuda. Ou com o próprio dedo também dá, tá? Só que eu não vou fazer porque a minha unha é grande, vai melar tudo, vai grudar tudo. Então, eu vou usar essa espátula pão duro aqui, tá? Aconselho a usar uma colher menor. Então, eu vou passar, aplicar aqui no buraquinho, né? Onde que tava a bucha. A gente tirou a bucha pra facilitar, tá? Aí você vai empurrando assim, passa bem marcado mesmo, gente. Aí depois você vem com a espátula limpa, o máximo que vocês conseguirem, vai passando assim, ó. Pra ficar retinho na hora da pintura, não precisar lixar tanto, porque depois vai precisar lixar, tá? Depois que secar, ficar assim, tá? Aí vocês aplicam em todo o buraquinho que tiver aí na casa de vocês. E conforme vocês vão usando a massa, ela vai
vai endurecendo, tá? É normal. Aí vocês podem colocar um pouquinho de água pra amolecer, pra não perder a massa, tá? Aí vocês adicionam um pouquinho de água só pra voltar ao ponto. Não deixe endurecer bastante, porque se você for usar pra um ambiente maior e tal, vai endurecer e é normal. Olha aqui o tamanho desses arrombos aqui na parede. Aí vocês podem passar com o dedo também, tá, gente? Ó. É até melhor que vocês conseguem passar lá, colocar até o fundo lá, ó. Pra tampar bem. Na hora da pintura, vai facilitar bastante. Aí a tinta vai encobrir tudo esses defeitinhos, tá? Aí você vem com a espátula limpa, né? Você vai colar aqui. Você passa assim, no potinho, e passa assim. Só pra alisar mesmo, pra facilitar na hora de lixar. Vem com o dedo e aplica. Não tenha medo, tá? Que depois sai da mão, lavar, solta tudo. Aplica assim, gente. Eu quase não mexi com isso, então não sei. Eu tô falando do meu jeito, tá? Fazendo do meu jeito. Ó, aplica bem. Aí com a espátula limpa, né? Ó, satisfatório, né? Aí a minha massa ela já tá querendo dar uma endurecida, que eu deixei ela bem firme, tá? Pra não ficar pingando, escorrendo, manchando o piso. Mas depois só jogar um pouquinho de água. Nada que uma água não resolva. Ó, ela tá bem firme, ela tá querendo engrudar, ó. É, tem que empurrar bem, por causa da areia da parede, né? Tem que empurrar bem. Depois, antes da pintura, a gente lixa. Vou fazer em toda a parede, depois eu mostro pra vocês o resultado. I got a piece of my heart that's covered in gold. You know I'm one of a kind, we're so I've been told. No matter where we go, I know we're gonna make it. No matter where we go, I know we're not alone. We face it all cause now we know that we can take it. We face it all cause we go big or we go home. Dance like you made it, you found it all. This is paradise. Dance like you made it, you found it all. This is paradise. This is paradise. This is paradise. Yo. Se caso vocês passar a massa, aí caiu a terra no meu olho. Se passar a massa e ficar algum vãozinho, algum buraquinho assim, desse modo assim, aí depois você secou, você viu que tá com defeito e tal, pode passar novamente, tá? Aí depois só lixar, não tem problema. Aí só aplicar novamente, se caso a massa secou e você não reparou na hora, tá? Mas a massa corrida também é a mesma coisa. Bom, gente, ela deu uma secada, dá pra ver que ela vai clareando, tá? Então ficou com uns efeitinhos, ficou com uns vãozinhos, mas isso aqui passa despercebido, de boa, só que eu vou mostrar pra vocês. Não precisa estar 100% seca, dá pra você retocar, né? Aí você pega a própria espátula, ó, e passa assim, ó, passa bastante e vai tirando o excesso, ó. Ah, ficou muito empelotado, assim, pra fora, não tem problema, tá? Depois a gente vem vir com a lixinha e vai lixar tudo isso. Ó. Não precisa passar com a mão bem firme, porque senão você vai tirar tudo do buraquinho, tá? Porque o rejunte, ele é como se fosse uma cola. Aí você tira de uma parte e vai sair bastante de outra, tá? Então não precisa passar muito firme a espátula, porque ela vai ficar barretinando todo o rejunte. Deixa nesse modo mesmo, com um pouquinho de excesso, não tem problema. Depois que tiver 100% seca, a gente passa uma lixa e tá tudo certo, tá? Aqui, ó, vocês podem ver que aqui o tamanho é maior, tá? Então precisa de uma quantidade maior.
obviamente. Gente, com o dedo ou com uma colher, você vai conseguir mexer melhor, que a espátula, eu sinto que ela faz mais sujeira, tá? Só que depois que você pega o jeito, aí você consegue dosar melhor na quantidade que você pega com a espátula. Ó, viu como que ficou? Aí ficou um excessinho aqui, só passar a espátula, ela já ajuda a limpar. E sempre mantenha a espátula limpa, tá? Limpa ela, pega a quantidade que você quer aqui no cantinho pra facilitar e aplica, ó. Sempre com o potinho embaixo, tá? Porque vai cair no chão. Ó. É bem fácil de aplicar. Depois a lixa, a tinta vai cobrir tudo isso, tá? Então não precisa se preocupar. Não sei se a sua intenção for passar e não quiser pintar, né? Aí você escolhe a cor da tinta da sua parede, tá? Ou tingir a massa. Dá pra tingir a massa, né? Dá pra tingir a massa, pra, se caso a sua intenção for pintar a parede. Mas a minha é pintar, então a cor do rejunte eu não fiz tanta questão, não. Peguei o mais clarinho que tinha lá, né? Pra não manchar minha tinta, a tinta que eu for passar na parede, ó. Bem fácil de aplicar. E se caso você ver que tem algum defeitinho, dá pra aplicar novamente, ó. Já não tá querendo cobrir, então pega uma quantidade maior e aplica, ó. Cobriu, vocês viram, né? Só tirar o excesso depois com a espátula e com a lixa que tá tudo certo. Ó, aplica assim e puxa. Não precisa deixar tão grossa também, tá, gente? Pra facilitar na hora de lixar também. Essas partes aqui que não tinha necessidade, eu faço assim. Tira o excesso assim e vem assim. Deixar o mais fino possível. Ai, acho que cobriu os buraquinhos. Aqui tá esfarelado. Ela, por mim, ela quase não cai no chão. Ó, nossa, o chão tá limpo. Quase não cai no chão. Agora eu acabei de derrubar. Mas é isso, gente. É fácil de aplicar, não tem segredo não. Tanto essa, a massa corrida é mais fácil ainda, porque ela é bem maleável, né? Mas é isso, gente. Ah, se caso eu ver alguns vãozinhos assim que não tá preenchido, eu volto e aplico novamente. Não tem segredo não, tá? Qualquer pessoa consegue fazer aí. É isso. Bom, gente, minha massa ela já deu uma endurecida, tá difícil de eu conseguir pegar ela. E eu não posso deixar ela endurecer 100%, senão é perigoso perder ela, tá? Bom, ela tá bem. Então vem aqui, deixa eu pôr aqui na pia. Essa pia aqui não pertence à casa que eu moro, tá? Então ela tá suja mesmo. Eu tenho um vídeo do tour. Aplica só umas gotinhas nela, tá? Deixa aqui pingando mesmo, ó, pra facilitar na de você colocar a água aqui. Aí você vai mexer, pra ela voltar à textura dela. Essa espátula aqui ela é bem molenga. Ó, voltou a textura, ó. A textura dela é assim, ó. Não fica mole, tá? É fácil de usar, ela é maleável, só que ela não tá mole, ó. Não cai com facilidade. Então é essa textura que eu quero, ela preguentinha mesmo. Ó. Então essa textura tá ótima, viu? Com poucas gotas você já consegue voltar com o seu rejunte, dependendo da quantidade, tá? Então vamos terminar de aplicar lá na cozinha. Don't be afraid to let go, just a little bit more. Taking the heavenly glow, we've come to adore. No matter where we go, I know we're gonna make it. No matter where we go, I know we're not alone. We face it all cause now we know that we can take it. We face it all cause we go big or we go home. Dance like you made it, you found it all. This is paradise. Dance like you made it, you found it all. This is paradise. Gente, eu fiz um pouco mais de massa, só que eu fiz ela um pouco mais firme, ó. A consistência dela tá bem mais firme. Porque eu vou passar numa área maior, tá? Nessa parte aqui que foi quebrada, eu acho que eles fizeram essa instalação nova, aí tiveram que quebrar aqui, tá? Porque creio eu que esse tanque não foi instalado recente, tá? Aí eles colocaram a torneira aqui. Porque essa torneira não presta, né? Ela tá meio espanada. Meio não, tá completamente espanada. Aí eu vou vir aqui com a espátula e vou passando aqui. É importante que a massa esteja dura, tá?
esteja bem firminho. Eu preferi usar essa espátula aqui pão duro, mas vocês podem estar usando uma colher também, tá? É porque aquela espátula lá não ia entrar aqui. Esse aqui já vai estar me auxiliando melhor. Pra finalizar, eu uso aquela outra espátula que eu tava, tá? Ela vai ajudar a finalizar aqui. É importante que a massa não pegue aqui onde que fica a rosca da torneira, tá? Senão depois que precisar, que a gente vai precisar, na verdade, trocar de torneira, daí não vai dar pra trocar, se tiver pegando. A massa tem que estar bem firme, tá? Tem que estar bem firme pra não ter perigo de escorrer e ter uma secagem melhor e rápida. Se caso ela ficar escorrendo, né, você não fez um ponto bom e acabou sua massa, aí você aplica ela um pouco, deixa ela secar, depois vem aplicando outra camada e assim por diante até finalizar, tá? Que às vezes a gente erra na medida e acabou nossa massa. Então, é importante. Minha massa tá firme até demais, gente. Tá um pouco dificultoso pra aplicar, mas a gente vai com um jeitinho aqui que vai dando certo. Ó, até o final, ó. Pra não ficar oca a parede, tá? Ó. Essa espátula, a base dela, o cabo dela é mole e a espátula em si é firme, então não dá pra entender, gente. Fizeram ao contrário. Ó, vai aplicando assim, ó, empurrando, ó. Pra preencher tudo, tá? É importante que não fique oca. Mais um pouco, aplico empurrando. Aí eu apliquei um pouco já da massa, empurrei até o final, né, pra não ficar oca a minha parede. E vou deixar secar um pouco, tá? Não precisa secar 100% não, pra poder agilizar o processo. Vou deixar secando um pouco, assim que secar, eu volto, tá? Ó, vai caindo na tanque. Gente, essa casa aqui é uma casa que tá parada, é a casa da frente do meu terreno. Eu moro na casa do fundo. Se caso você tenha curiosidade de entender melhor, volta nos 2 últimos vídeos e primeiros vídeos, tá, do canal, que vocês vão entender melhor do que eu tô falando, tá? Que eu fiz um tour em ambas as casas. E é isso, gente. Eu apliquei aqui, vou deixar secar e pra finalizar eu vou passar outra camada, né, pra ficar retinho assim. Aqui, esse cano ficou muito pra trás, tá? Não bate, mas depois a gente tenta ajeitar. Aí vou deixar dar uma secada e depois eu volto finalizando. Bom, gente, eu vou estar mostrando aqui, enquanto seca lá o tanque, a lixa que eu vou estar usando. Essa lixa aqui é 220 lixa d'água, tá? Ela é meia de tecidinho assim. Você encontra em qualquer lugar próprio, tá? Casa de material de construção, etc. Aí quando tiver seca, ela vai ficar mais clarinha, ó. Vocês estão vendo. Aqui, como tem muito excesso, tá ainda mais escura, porque tá úmida ainda, mas já dá pra dar uma lixada nela assim. Aí você passa assim a lixa do lado de fora, né? Ou você vem passando assim, até você sentir que ela já tá reta. Ó, vai passando assim, ó. Ó, tá vendo? Se você sentir que ela já tá lisa o suficiente, já tá no certo, já tá no ponto. Não precisa tirar 100% desse negocinho pra fora, não, tá? Porque às vezes ela até tá ajudando na parede aqui. Aí, vamos ver pro próximo. Olha, esse daqui já tem bastante, eu passei bastante excesso. Esse daqui vai dar mais trabalho, por isso que eu falei. Tenta tirar o máximo de excesso possível, só que não tira o excesso do buraquinho, tá? Senão vai ficar oco, depois você tem que passar outra camada. Já tá ótimo assim, tá? E assim por diante, ó. Esse daqui já tinha uns 3, 4 buracos aqui, ó. Deixa eu ver se tá sequinho. Aí eu vou lixar aqui.
Ó, aqui ela tá altinha ainda, tá? E você vai lixar pra não ficar aquele gomo, assim, na hora da pintura. Olha como que ficou a lixa já. A lixa, ela é maior, tá, gente? Ela é bem maior, só que cortamos pra facilitar na hora de usar. Senão ia ficar muito grande e ia dificultar um pouco. Eu passei aqui, essa aqui tá bem, comparado com as duas, ela tá bem úmida, que dá pra perceber pela cor, que nem eu falei. Clarinho tá seco, úmido, molhado, tá? Então, ela vai colar na lixa, pois tá molhado. Eu tô fazendo assim rápido pra poder mostrar o processo pra vocês, mas o certo é esperar secar 100% mesmo, tá? A parte externa, pra poder tá lixando. Senão vai manchar tudo sua lixa dessa forma que tá manchando a minha. Aqui eu consegui tranquilamente, só que chegou nessa parte aqui, que eu falei pra você que tá estufado, porque tá molhado, tá, gente? Então o certo é esperar ela secar assim. Secando assim, você já consegue passar, tá? Então eu vou esperar secar mais o restante da cozinha também. Depois eu mostro pra vocês um processo rápido, tá? Então é isso. Bom, gente, eu esperei mais ou menos uns 30, 40 minutos. Ela tá seca ao toque, tá? Tá um pouco úmida assim, porque tem que esperar mais. Só que ao toque tá seca e já tá bom assim, pra passar mais uma camada, tá? Fazendo uma correção, essa massa aqui, depois do que eu li no pacote, tá escrito que é cinza, tá? Eu me confundi de massa. Porque uma pessoa falou pra mim que era que era branco. Aí eu acabei falando pra vocês errado, tá? Então, mas essa massa aqui é cinza. Eu tive que fazer mais um pouco, mas aquele restinho que tava aqui no pote, nesses 30, 40 minutos, ele tava secando com um pouco de água, eu consegui reaproveitar, tá? Não pode deixar secar 100%, porque daí não dá pra reaproveitar. Mas ela não tava 100% seca, então deu pra reaproveitar, tá? Então eu vou estar passando aqui, tomando muito cuidado com essa parte aqui da rosca da torneira, pra não grudar nela, tá? Não pode colar nela, que depois que a gente for tirar a torneira, ela colada não vai ter como. Vou colocando assim, um pouquinho, e vou empurrando pra ir até o fundo, pra não ficar oco, tá? Não pode ficar oco aqui. E rejunte, argamassa ou areia com cimento, tá? Pra tá fazendo isso aqui. Esse reparo que no caso desse daqui é maior, tá, gente? Pra um reparo pequeno pode ser sim a massa corrida. Aí eu tô passando aqui, depois dessas partinhas que pegou, a gente passa um pano, tá? Um pano ou uma bucha molhada, úmida, que pra tirar, não pode deixar secar 100%, porque depois aqui não vai sair. Vou passando assim, ó. E agora eu já consigo usar minha espátula, tá? Quando tá nesse ponto. Vai ali, assistente, pegar pra mim. Aqui eu já consigo, ó, passar minha espátula, e até é bom passar ela pro acabamento final, tá? Olhando aqui pra ver se não pegou nada. Isso daqui pode ser feito em furo de parede também, furo maior, né? Aqueles furinhos lá de parafuso que eu mostrei pra vocês, que furaram a parede e deixaram. Vou limpar aqui meu espátula, que agora eu vou usar essa grandona aqui. Aproveitar tudo, tá, gente? Aqui é meio desajeitado pra tá passando, mas a gente consegue. Essa parte do piso também a gente passa uma buchinha pra tirar. E é isso, gente. Sem segredo aqui, eu vou deixar aí pra vocês o resultado. Aí agora com a espátula limpa, vamos dar um acabamento assim. Tomando cuidado, tá, gente? Pra não tirar toda a massa que a gente passou. Com cuidado. Empurrar aqui, ó. Depois a gente lixa essa parte aqui pra ficar lisinha. Ó, aqui tá um pouco afundado. Eu venho aqui e ponho mais massa. Se necessário, eu coloco mais um pouco. E vou ajeitando, gente.
Aí, agora pegou aqui na rosca, eu passo, aproveito que tá úmido, que dá pra mexer, e passo a espátula aqui, assim. Pra afastar aqui. Aí, gente, ficou assim. Depois agora eu vou passar um pano, né? Deixa eu pegar um pano aqui. Esse pano aqui pode usar? Pode. Vou pegar esse pano aqui, ó. Eu passo assim, sai assim, ó. Que ela ainda tá molhada, ó. Esse pano tá seco. A massa tá molhada, ela sai facinho, ó. Bem fácil de mexer aqui, gente. Aqui, acho que... Não, vou cobrar aqui. Aí, ficou assim. Depois eu dou uma lixada. Se necessário, eu passo mais um pouco de massa. E lixo pra finalizar. Essa parte eu vou terminar de limpar. E mostro pra vocês quando tiver finalizado, tá? Provavelmente eu vou finalizar no próximo vídeo. Que vai ser quando eu for fazer a pintura. Porque aqui tem muito excesso de massa. Que vocês viram que tava bem oco. Então eu tive que ponhar muita massa. Então ela vai demorar mais ou menos um dia aí pra secar 100%. Então pra eu não mexer e correr o risco de perder o trabalho que eu fiz, vou deixar secando mesmo de um dia pro outro. E quando eu for fazer a pintura eu mostro pra vocês, tá? Gente, esse foi o vídeo de hoje. No próximo eu vou estar mostrando a finalização daqui. Provavelmente eu já vou estar mexendo com a pintura. Hoje eu vou... Tem alguns pedaços que eu ainda não lixei, tá? Da onde que eu tirei. Mas é aquilo lá que eu expliquei pra vocês, tá? Espera secar 100%, que é mais seguro. Pra você não ficar manchando sua lixa, tá? Mas é isso. Aí, próximo vídeo eu vou mostrar a questão da pintura, da limpeza também. Provável que eu mostre, né, a limpeza. E é isso. Espero que vocês tenham gostado do conteúdo. Fiquem todos com Deus. Até o próximo vídeo.